Olá pessoal, nós hoje vamos falar sobre exceptions ou exceções, que são pontos dentro da linguagem que a gente vai estar utilizando para fazer tratamento de erros. E o que seriam essas exceções? São situações onde dentro dos nossos sistemas, por algum motivo, por algum evento inesperado, a gente pode estar gerando erros. E o que seriam isso? Então, muitas vezes você previu lá na sua classe que deveria ser inserido um número, e ao invés desse número, o usuário digitou um texto. Era para ser, por exemplo, uma divisão que não poderia ser feita por zero. E caso o usuário informe o número zero, isso vai estar gerando um erro também no sistema. Acesso a índices de vetores, como a gente já viu nas nossas classes em alguns momentos. Então acho que você já deve lembrar que em alguns momentos, quando a gente estava executando nossos códigos, surgiram mensagens como essas, que estão aí disponíveis para você, né? Um exception thread main, Java lang array index out of bounds exceptions, ou Java lang arithmetic exceptions. O que é que poderiam ser esses erros, né? Esse array index out of bounds a gente já viu algumas vezes quando a gente está trabalhando com vetores, onde foi informado, por exemplo, o número de um índice do vetor maior do que aqueles índices disponíveis. Então, se o vetor tinha 9 posições, você informou o número 12. Então, ele estaria gerando esse erro para você. E aí, o que é que a gente vai fazer nesse nosso tratamento de erro, nesse nosso tratamento de exceções? É justamente para a gente poder qualificar esses erros e fazer tanto com que chegue uma mensagem mais compreensível para o usuário, para quanto também a gente fazer com que o nosso sistema execute da forma correta. Então, esses erros eles podem fazer com que o sistema haja de forma inesperada. Então, ao invés dele estar executando, seu programa travar, ele dá um estouro de memória, ele dá alguma falha, e isso fazer com que ele execute operações que eram operações não inesperadas. Então, por conta disso, que a gente vai entender aqui como são as possibilidades de se fazer esses tratamentos de erro. E aí nós vamos ter três tipos de exceções. Agora nós vamos ter uma exceção que é um erro, e esse erro são eventos alheios ao nosso sistema, né? São situações externas. E aí muitas vezes a gente não tem como tratar essas situações externas. Mas aí, se falando especificadamente das exceções, nós vamos trabalhar com dois tipos. O tipo checked, que é uma exceção que a gente chama de verificado. Que seria essa exceção verificada? São aquelas exceções que no código, quem fez o código que a gente está utilizando, já previu que aquela ação, a partir do momento que a gente utilizasse aquele código, poderia estar gerando um erro. E aí, por conta disso, o desenvolvedor daquele código ele já marcou para que a gente cuide de tratar. Então, um exemplo claro, eu estou fazendo um código onde ele vai ter um acesso lá ao banco de dados, fazer uma operação de inserção no banco de dados. Isso é um código que naturalmente pode me acompanhar de alguma falha, ou no tipo de dado informado, ou você perder a conexão com o banco. Então, como já existe a previsão dessa possibilidade de falha, quem desenvolveu esse código que trata essa questão de persistência de acesso a uma base de dados, ele já marcou o código para que ele force você a tratar. Então, quando a gente fala aí de uma exceção verificada, é aquela exceção onde a gente é obrigado no código ainda no momento de desenvolvimento, a gente é obrigado a tratar o código. Então vocês vão perceber quando vocês estiverem programando que em algum momento quando vocês colocarem determinado código, você não vai estar conseguindo nem compilar caso você não faça o tratamento correto. Então ele já avisa para você, o próprio compilador já vai avisar para você, olha, trate isso aqui porque isso aqui pode dar algum erro. Em contrapartida, as não checadas são aquelas situações em que ocorreu um erro,
Mas esse é um erro que vai ser verificado apenas em tempo de execução. Então você vai compilar seu código, não vai aparecer sinalização nenhuma sobre isso, mas pode ser que no momento da execução do código a falha ocorra. E aí a gente vai ter que tomar alguns cuidados e algumas decisões no momento que estiverem desenvolvendo. Um exemplo de uma exceção não checada é aquela exceção que a gente viu agora há pouco e que a gente já acompanhou em alguns momentos quando a gente estava executando nossos códigos. Que é aquela situação em que eu digitei um endereço de um vetor superior ao endereço que aquele vetor aceitava. Então gerou um erro, mas só que essa é uma exceção que ela surgiu para a gente, ela dá a informação para a gente que aconteceu o erro, mas só aparece para a gente quando a gente estiver executando o programa, quando a gente estiver rodando o programa. E aí aqui, para a gente ter uma visão, só para vocês terem uma ideia dessa hierarquia de exceções, do que já tem pronto na linguagem. Então nós vamos ter aqui a classe Exceptions, e aí a gente vai ter as exceptions não verificadas e as verificadas. Então, dentro das classes verificadas, a gente tem aqui um IO Exception, que é esse caso aqui, são exceções que vão ser mostradas para a gente quando a gente estiver trabalhando com arquivos, que vai ser inclusive possivelmente nosso próximo assunto, quando a gente trabalhar acesso a arquivos. Vocês vão ver que vão ter determinados pontos do código que a gente vai estar fazendo tratamento, que aí são classes que são potencialmente propensas a erros. Então, o desenvolvedor dessas classes que trabalham com acesso a arquivos, ele já marcou ela com indicativo que precisa ser tratado o erro. Um outro exemplo é SQL Exception, que é quando eu falei para vocês, quando a gente vai ter acesso a banco de dados. E tem essa aqui de Class Now Found Exception, que é para situações quando a gente estiver trabalhando com tratativas mais diretas em classes. A gente estiver tentando, por exemplo, localizar classes em tempo de execução. Eu não sei ainda qual é a classe, mas existe a possibilidade de eu recuperar o nome dela e de localizar ela em tempo de execução. Então, quando eu for fazer operações nesse sentido, as classes que tratam essas operações também elas já vêm marcadas para que você trate. E como eu disse agora há pouco, todas essas que são check exceptions são aquelas exceções em que no momento que você estiver programando já vai ser sinalizado para você na IDE ou no compilador, quando você for compilar, que você precisa tratar alguma coisa de erro ali. E aí nós vamos ter também as não verificadas, e aqui só alguns exemplos. A Arithmetic Exception vai ser quando a gente estiver trabalhando com algumas situações com números e com cálculos, como por exemplo a divisão por zero. Nós temos também no Point Exception, que é aquele caso onde você for trabalhar com determinado objeto e o valor daquele objeto ou daquele dado que você estiver trabalhando for nulo. E nós temos aqui também o Index Out of Bounds Exception, que é para situações como aquela que eu falei para vocês. Eu tentei acessar a posição de um determinado vetor ou de uma coleção, por exemplo, e aí eu informei um endereço superior, um endereço fora da faixa de endereços daquele meu vetor. E aí ele vai dar essa mensagem de erro para a gente. Existe uma outra série de exceções já previstas na linguagem Java. E aí a gente, no decorrer da disciplina, a gente vai ver algumas outras mais. Então, por exemplo, ainda dentro aqui de IO Exception, que é uma checada, uma verificada, existe uma série de exceções aqui ainda que são filhas dessa classe. A mesma coisa a gente vai ver aqui por Arithmetic Exception, Index Out of Bounds também vai ter outras relações de classe. Então, assim, não são apenas essas exceções disponíveis da linguagem, existem outras. Mas cada uma delas a gente vai estar trabalhando à medida que for surgindo a necessidade de usá-las na disciplina. E aí, para a gente entender um pouco como é que funciona isso em termos de código. As verificadas, que são aquelas exceções que eu falei para vocês, que elas já vêm marcadas com possibilidade de erro, existem duas formas da gente trabalhar com elas. Uma das formas é
no método em que eu estiver utilizando aquele código que for trabalhar com essa exceção, eu vou utilizar essa palavra-chave throws. E o que é que ela faz? Ela apenas diz para a gente que a gente está passando a responsabilidade para outro. Então aqui eu não estou tratando o erro, mas eu estou sinalizando para quem for implementar aquele erro que ele precisa tratar. Eu estou transferindo a responsabilidade. Ou a outra opção, que seria a opção que a gente vai estar trabalhando em boa parte dos nossos códigos, vai ser quando eu trabalhar aqui com try catch. Qual é o papel dessas duas palavras-chave? A gente vai utilizar elas bastante para quando a gente for tratar os erros. Então, tipo, você vai fazer um acesso a um arquivo, aquele código todo que for fazer a parte do acesso ao arquivo e que está marcado para um possível código de erro, você vai colocar ele dentro de uma cláusula try no seu código. E aí o catch, o papel do catch é justamente para a gente sinalizar e recuperar o erro. Então vocês vão ver posteriormente, quando a gente já estiver trabalhando na parte de código, que nos catch vão vir sempre acompanhados de indicativos de qual exceção a gente está tratando. É no catch que eu digo qual é a exceção que eu estou tratando e a partir dele eu posso estar sinalizando para os usuários mensagens. Inclusive a gente vai estar usando também isso tanto para evitar o erro, mas também para a gente poder sinalizar para o usuário possibilidade de erros mais aceitáveis, mais entendíveis por ele. E aí quando a gente falar das não verificadas, vão ser aquelas situações onde a gente tiver exceções, que são exceções que não vão ser obrigadas de serem tratadas, né? Eu não vou ter a obrigação de colocar dentro de um bloco com try catch, mas aí tem uma observação para vocês. É sempre bom nos códigos a gente avaliar a necessidade de tratamento. Um exemplo simples, eu estou trabalhando com acesso a um vetor. Se eu for pedir para um usuário, por exemplo, digitar o código do endereço que eu quero acessar daquele vetor, o ideal é que a gente faça isso com uma tratativa. Então, se eu estou pedindo para o usuário, existe a opção do usuário digitar um número fora da faixa ou até mesmo digitar um valor que não seja um número, ele digitar uma letra, ele digitar qualquer valor. E aí, nesse caso, é uma situação interessante onde a gente deve avaliar justamente essa possibilidade de tratar esse erro. Eu já sei, embora não tenha obrigação de tratar, mas você já sabe que a partir do momento que você está pedindo para o usuário informar o valor, existe a opção dele informar um valor errado. Então, nesse caso, é interessante a gente avaliar essa necessidade. Claro que a gente vai estar colocando try catch em tudo quanto é parte do código. Mas é sempre bom a gente fazer essa avaliação para verificar se existe a necessidade ou não da gente fazer uma tratativa com o try catch. Mas a gente vai fazer alguns exemplos disso também no código aí quando a gente estiver trabalhando com alguns exemplos. E aí, para encerrar nossas questões referentes aos tratamentos de exceções, então vem uma indagação, né? Será se eu posso criar minhas próprias exceções? Existe essa possibilidade? Bom, claro que existe, né? Como a gente está trabalhando numa linguagem que ela também é orientada a objeto, né? A linguagem Java é orientada a objeto. E como eu falei para vocês, a gente já viu que algumas daquelas exceções, sejam elas verificadas ou não, elas estendem da classe exception. Então eu posso criar também minhas exceções. Eu posso ter uma determinada situação em que eu estou montando meu código e para aquele código eu quero criar uma exceção minha específica, inclusive dar um nome específico para ela. Existe ainda a possibilidade de a gente estar marcando aquela nossa exceção para ser uma exceção verificada ou não. Então, se eu já criei um código de acesso a um determinado dado e eu vi que aquele dado existe uma possibilidade de dar um erro,
e não tem nenhuma exceção mais direta que trata aquele erro, eu posso estar estendendo uma classe de alguma exceção, como por exemplo, eu quero melhorar ali a mensagem de uma divisão por zero, eu quero colocar uma mensagem mais amigável, então eu posso fazer uma classe que ela herte de Arithmetic Exception, e aí eu faço a tratativa que eu quiser dar em relação a essa divisão por zero. Pronto, seria isso que a gente teria para tratar sobre exceções. E aí no próximo momento a gente vai trabalhar diretamente nos nossos códigos para que a gente possa avaliar e entender melhor o que é que se dá nessa questão dos tratamentos de exceções.